Amém, irmãos? Você vai ver que quanto mais vida de Deus, mais você se doa em amor ao próximo. Como é que eu recebo essa vida? Pela palavra. É o que Pedro diz, né? Tendo sido regenerados, não de semente incorruptível, mas de semente incorruptível pela palavra. Ou seja, quanto mais você receber a palavra, mais você vai se doar aos outros. Os irmãos estão aí? Consegue compreender isso, irmão? Ah, pastor, mas eu não quero viver esse tipo de vida que vocês vivem. Eu te dou um conselho, não venha mais. Diga assim, por quê? Porque não é uma coisa que você escolhe. Não é uma coisa que você decide. Como assim, pastor? À medida que você vai ouvindo a palavra, você vai ficando cada vez mais bobo em relação a amar os irmãos, pronto. Um monte de gente chegou aqui, pastor, eu não quero me envolver com nada. Eu quero só ouvir a palavra. Tá bom, senta aí, ouve a palavra. Aí passa 2, 3 meses, está lá o irmão envolvido até o tutano. Aí o irmão, ué irmão, você... aí normalmente eu provoco, né? O Herbert é um, né? Pastor, sou muito frustrado com a igreja. Assim, eu só quero ouvir a palavra. Aí tá bom, senta aí, fica aí. Ó, e eu vou anotar tudo. Eu falei, então tá bom. Ele tinha um iPadzinho, eu sentava ali e ficava. Aí ele... E eu pregando. Não, deu uns meses, pastor, não estou me aguentando. Eu vi aí que o senhor precisa filmar umas coisas, fazer umas coisas, né? Então, eu não... Posso? Pode, claro, pode. Presta atenção. A cada dia mais está se envolvendo. Pastor, por quê? Não é uma coisa que você escolhe. Porque deixa eu dizer para você, nós somos tão egoístas que se nós tivéssemos a opção de escolher, a gente ia escolher não se envolver. A escolher cuidar da nossa própria vida. Mas deixa eu dizer algo para você, irmão. Se a palavra realmente está entrando em você, você está recebendo a vida do próprio Deus. E a vida do próprio Deus é uma vida sacrificial, é uma vida que se doa, é uma vida que se dá. Não vai ter outro caminho. Daqui a pouquinho, irmão, acredite, está você lá vivendo em função das pessoas, cuidando de gente, consolidando gente, pegando os seus recursos e colocando para que pessoas sejam salvas. E detalhe, fazendo isso com alegria e com muito prazer em fazer, porque você entendeu realmente o sentido da vida. Quantos estão aí? E aqui eu venho para a segunda parte do texto, presta atenção, olha lá. Eu preciso terminar esse capítulo 1 hoje, olha lá. Verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, viva, diga palavra, viva. Olha para mim, irmão, não é um ensino, é a palavra viva. Você está recebendo a vida de Deus dentro de você, e que permanece para sempre. Verso 24, diga por quê? Porque olha para mim, irmãos, presta atenção aqui. Porque não vale a pena viver outro tipo de vida. Presta atenção. Nos ensinaram que vencer na vida é ganhar dinheiro e ter bens. Conseguiram mudar nossa mente em relação a isso. E aí você vê um monte de pessoas correndo a vida inteira atrás de dinheiro e atrás de bens e desprezando o principal da vida. Irmão, olha para mim, é muito bom ganhar dinheiro. Amém, irmãos? E quanto mais dinheiro você ganhar, melhor. Você vai viver melhor, você vai dar uma vida muito melhor para a tua família e você vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Irmão, pastor, eu tenho a oportunidade de ser milionário, ou você, seja, irmão. Você vai conseguir ajudar muito mais gente. Os irmãos estão aí? Inclusive você mesmo e a sua família. Mas deixa eu dizer para você, o dinheiro não é o sentido da vida. Aí ele diz no verso 22, olha, tem que viver pelo amor fraternal. Por quê? Porque vocês receberam a vida de Deus. Tá, por quê? Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu-se a... Olha para mim. Jesus, preste atenção no que eu vou dizer.
Ele nos ensinou a não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e roubam. Olha para mim, irmão. Do que é que Jesus está falando, pastor? Jesus está falando de dois estilos de vida. Um estilo de vida de alguém que só pensa no que é da terra, ou seja, eu preciso construir minha vida aqui, eu preciso ter muitos bens aqui, e literalmente falando de bens materiais. Os irmãos estão aí? E está falando de outro tipo de vida, de gente que enquanto vive aqui, está acumulando um tesouro na eternidade. Pastor, do que ele está falando especificamente? Olha para mim, presta atenção. Todas as vezes que você abre mão da sua vida para viver em função de outros, você está vivendo o Evangelho. O que significa isso, pastor? Que você está acumulando uma riqueza não para essa vida, mas para a vida vindoura. Não entendi, pastor. Preste atenção, olha para mim. Quando você acumula para a vida vindoura, essa vida aqui ela acaba, e ela acaba rápido. Porque o texto está dizendo que a nossa carne, a carne humana, é como a erva. E a glória, presta atenção, vamos supor que eu sou o homem mais rico da terra. Tenho o maior poder que pode haver na terra, está nas minhas mãos. Eu tenho o maior dinheiro, tal. A minha carne é como a erva, e toda essa glória que eu tenho como a flor da erva. O que acontece com a erva? Ela nasce hoje, cresce amanhã, é colocada no forno, acabou. E toda a glória acabou em nada. Quantos estão aí? Agora olha para mim, presta atenção. Eu vivi uma vida não para essa vida. Eu vivi uma vida ajuntando tesouro para outra. Ou seja, eu abri mão da minha vida para viver o Evangelho, para viver em função de outros. Quando essa vida aqui terminar, eu vou receber a minha recompensa. O que Jesus diz? Comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Que obras? A obra que eu faço em função do corpo. A obra que eu faço em função dos meus outros irmãos. É isso que vai, presta atenção, é isso que vai acompanhar você pela eternidade. Esse é o tesouro que você vai ter. Então olha para mim, irmão, presta atenção. Nós temos pouco tempo. Quantos estão aí? Por isso que Jesus disse que nós deveríamos colocar em primeiro lugar o reino dos céus. Por quê? Porque olha para mim, irmão, nós não temos muito tempo. Deixa eu dizer para você, não dá tempo de viver correndo atrás de riquezas o tempo todo e viver o Evangelho. Não dá para servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desprezar o outro, ou agradar o outro e desprezar esse um. Vou dizer para você, você deve ganhar o máximo de dinheiro que você puder. Só não coloque o dinheiro na frente do reino de Deus. Primeiro lugar, o reino de Deus. E quando eu falo primeiro lugar, o reino de Deus, eu estou falando em primeiro lugar, viver em função dos irmãos. Quantos estão aí? Você abre mão de qualquer outra coisa, inclusive do dinheiro. Porque qual é a maior desculpa que as pessoas usam para não viver o Evangelho? Não tenho tempo. Irmão, vamos lá para o encontro com Deus, servir os irmãos, vamos lá cuidar, pessoas vão ser salvas. Não tenho tempo. Mas por que ele diz que não tem tempo? Ele diz que não tem tempo porque ele tem outra coisa para fazer. E qual é a outra coisa que ele vai fazer? Correr atrás do vento. Por que eu digo correr atrás do vento? Porque, irmão, a vida é como a erva. Tipo, acabou. Os irmãos estão aqui? Agora, eu estou falando do ponto de vista espiritual.
Ou seja, tudo que você faz em função do corpo de Cristo, tudo que você faz em função dos filhos de Deus, você vai ser recompensado na eternidade, que é a verdadeira vida. Os irmãos estão aí? Do ponto de vista natural, falando do ponto de vista natural, olha para mim, irmãos. Tem tantas pessoas gastando a vida com aquilo que não é importante. Você consegue entender? Pastor, o que é importante? Importante, irmãos, tem duas coisas que são importantíssimas. Primeiro, as pessoas, não as coisas, as pessoas. Você tem que desfrutar das pessoas. Segundo, os momentos. E olha para mim, irmãos, você sabe por que tem tanta gente infeliz no mundo? Porque elas estão tentando encontrar pessoas perfeitas e momentos perfeitos. E deixa eu dizer para você, nenhuma e nem outra coisa existe. Consegue compreender? Olha para a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhada para ela de cima e embaixo assim, ó. Irmão, é essa pessoa aí mesmo. Entendeu? É essa pessoa aí. É essa aí. Ou você desfruta dessa pessoa, ou você desfruta da presença dessa pessoa com vida, ou não tem jeito, irmão. Consegue? Ah, não, pastor, um dia eu vou ser feliz, porque eu vou encontrar a pessoa perfeita. Não vai. E aí, em busca das pessoas perfeitas para desfrutar, você está abrindo mão das únicas pessoas que existem. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Em busca do... Pastor, tem que ter um momento perfeito, pastor. Sabe qual que é o momento perfeito? É o agora, irmão. É esse que você tem, você não tem outro. Consegue compreender? Não, pastor, eu queria muito hoje ouvir uma palavra assim, ó, daquelas palavras perfeitas. Não, a que você tem é essa. Você conseguiu entender? Que você tem essa que está sendo pregada agora. Ou você desfruta dela, ou não tem outra. E aí, olha para mim. As pessoas vivem comprando ilusão. Ou seja, eu vou encontrar as pessoas perfeitas. Eu vou encontrar o amigo perfeito. Eu vou encontrar a esposa perfeita, o marido perfeito. Eu vou encontrar o pastor perfeito. Eu vou encontrar o líder perfeito. Não vai. Ah, pastor, eu estou esperando a célula perfeita. Não tem. O culto perfeito não existe. O que você tem é isso. Ou você desfruta, ou você fica aí com esse bicão olhando para a minha cara. Entendeu? Com cara de queijo pôr limão. Os irmãos estão aí? Ontem a gente fez lá um churrasco. Os irmãos fizeram um churrasquinho, só fui comer, na verdade. Estava ali sentando na mesa e pensando, né? Aí tipo, isso aqui é o momento perfeito. Porque não tem outro. Essas aqui são as pessoas perfeitas. Não tem outras. Eu tenho que viver isso aqui. Eu tenho que desfrutar isso aqui. Os irmãos estão aí? Tem tanta gente emburrada com a vida o tempo todo. Deixa eu dizer para você, filho. Você é como a erva do campo. Daqui a pouco você não existe mais. E você não desfruta. Tem gente que não desfruta da família, dos filhos, da esposa, do marido. Não desfruta da companhia das pessoas. Consegue compreender? Por quê? Porque eu estou esperando o momento perfeito com as pessoas perfeitas. Irmãos, aqui não vai existir isso. E deixa eu dizer para você, a vida é muito curta para você desperdiçar tempo. Eu estou do tipo, irmão, que eu não rejeito mais convite. Como é que funciona, pastor? Me convidou, eu vou. É assim que não quer que eu vou, não me convide. Convidar eu vou. Por quê? Porque eu quero desfrutar o máximo possível das pessoas que eu tenho, com os momentos que eu tenho. Quanto tempo eu tenho de vida? Eu não sei. Estou tendo que pegar sentado já. O tipo, vou ficar desperdiçando tempo, irmão? É óbvio que não. Consegue compreender? Quando eu vou para o Paraná visitar a minha família, irmão, eu desfruto do tempo o tempo todo. Cada coisa, sabe? Vamos fazer uma galinha velha com polenta. Irmão, para mim é uma maravilha. Todo mundo em volta da mesa, as crianças toda lambuzada, aquela coisa, os sobrinhada correndo para lá e para cá. Maravilha. Aquilo ali, aí tem gente lá.
Ah, por quê? Porque eu queria estar na praia, irmão, presta atenção. Em busca de um futuro que não existe, está desprezando o seu presente. Quantos estão aí? Olha para mim, irmãos. Há um mês atrás nós perdemos um pastor, pastor Ronaldo, 36 anos de idade. E nós perdemos também lá um irmão. A minha irmã trabalha no hospital em Cruzeiro do Oeste. E aí tinha um irmão lá, que foi o irmão que me evangelizou no começo, me deu uma Bíblia, contei o testemunho para os irmãos. E aí, irmãos, a minha irmã estava contando que nos últimos momentos dele, ele falou assim, eu quero falar com a minha esposa. Eu quero falar para ela algumas coisas. Só que ela não podia mais entrar no quarto. Nessa noite, ele morreu. E pensa num irmão. Irmãos, eu tenho uma gratidão enorme pela vida dele. Bênção demais, extremamente amoroso. Tenho certeza que ele desfrutou a vida dele com a esposa, com o filho. Mas ele queria falar algumas coisas. E não pôde, mas não teve tempo. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, sabe? Eu fiquei pensando, irmão, nós temos que falar hoje. Entende? Você tem que abraçar hoje. É hoje, irmão. Um dia é muita coisa. Consegue compreender? É muita coisa. Para você ficar emburrado, para você... Deixa eu dizer para você, tem muita gente que não está desfrutando da vida, irmão. Você compreende? E nós precisamos desfrutar da vida, nós precisamos viver. Você precisa viver intensamente. Deixa eu dizer para você, o seu legado não é quanto dinheiro você vai deixar. O seu legado, irmão, é o quanto você desfrutou da vida com as pessoas que Deus te deu. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Diga assim, tudo que é bom vem do alto, vem de Deus. Amém, irmãos? Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da... Diga assim, nós fomos gerados pela palavra, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então olha para mim, presta atenção. Para que Deus me gerou de novo? Para que eu fosse primícia das suas criaturas. Tudo que é bom vem de Deus, irmãos. O verso 17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, ou seja, tudo que é bom que está em nós vem de Deus. Ele está nos gerando, para quê? Para que você aprenda a desfrutar dessa vida que Ele te deu. Amém, irmãos? Quantos estão aí? Preste atenção. Vai comer, desfrute da comida, seja ela qual for. Diga assim, por quê? Porque aquela é a comida que você tem. Ah, pastor, mas eu queria comer a lagosta. Mas você não tem a lagosta. Você tem ali arroz, o feijão e o bife. Então desfrute disso. Os irmãos estão aí? Porque se você viver o tempo todo, eu queria a lagosta, você vai comer infeliz. Quantos estão aí? Porque em busca da comida perfeita, você não desfruta da comida que você tem. Quantos conseguem compreender? Em outras palavras, irmãos, a vida passa como a erva. Abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 90. Salmos de número 90, diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Diga, de eternidade, eternidade passada, a eternidade futura,
Ele é Deus. Amém? Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Diga assim: 1000 anos para Deus é como ontem, ou como a noite passou. Tu os levas com uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, e à tarde corta-se e seca-se. Diga assim: de manhã nasce, madrugada cresce, na outra manhã acabou. Observe: pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Olha para mim, diga 70. Diga assim: no máximo 80. E dos 70 e 80 o orgulho é cansado. O orgulho que você tem é cansaço. Olha para mim. Você não acha que você está perdendo muito tempo com coisa que não vale a pena? Ah, pastor, mas eu ganhei muito dinheiro. Vai ficar aqui para os outros brigar. Você entendeu? Quanto custa as coisas? Porque olha para mim. Nos foi ensinado a precificar as coisas pelo dinheiro. Mas não é assim que nós deveríamos pensar. Porque olha para mim. Suponhamos que você... Vamos fazer uma conta simples aqui. Suponhamos que você trabalhe 10 horas por dia para ganhar R$100. Então, o preço de algo que você vai comprar que custe R$100, não custa R$100. Custa 10 horas da tua vida. Consegue compreender? E pensando assim, pensando dessa forma, se você trabalha 10 horas para ganhar R$100, quanto custa as coisas de fato? Quanto custa o iPhone que você tanto sonha ter? E que vive desprezando o Samsung seu, porque você queria o iPhone. Você não desfruta do seu Samsung, do seu LG, do seu Motorola. Por quê? Porque eu quero o iPhone. Sem perceber que o iPhone vai te custar meses de vida. Ao mesmo tempo que de repente, pegar sua família e ir comer, sei lá, uma macarronada, um negócio em qualquer lugar, te custa muito caro. Entende? Como que nós conseguimos inverter o valor das coisas? Ah, pastor, mas você vai comer lá, você paga R$100. Você está investindo no melhor que você podia investir, que são pessoas. Principalmente as pessoas que Deus colocou à tua volta. Desfrute delas cada dia. Os irmãos conseguem compreender? Verso de número 11. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor.
verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração. O texto não diz assim, ensina-me a contar dinheiro. O texto diz, Senhor, me ensina a contar os meus dias, de tal maneira que eu tenha um coração sábio, ou seja, que eu tenha sabedoria para viver esses poucos. Se eu tenho poucos dias, ele está dizendo aqui, olha, no máximo 70 anos, chegando a 80 para estourar. Peraí, então eu tenho poucos dias. Você tem poucos dias. Então, Senhor, me ensina a contar eles, de forma que eu seja sábio para viver cada um deles, de forma que vale a pena ter vivido. Sabe o que nós não podemos, irmãos? É chegar no final da vida e dizer assim, eu não sei pelo que eu vivi. Você consegue entender? Porque olha para mim, presta atenção. Gente que despreza o presente em busca de um futuro que não existe, vai chegar no final da vida correndo atrás do vento. A vida inteira passou, você não viveu nada, você não desfrutou nada, você não foi feliz, e vai chegar no final da vida e vai dizer assim, perdi a vida. Aí, olha para mim, lá na frente, você vai encontrar aqueles senhorzinhos de 70, 80 anos, aconselhando você. E quais são os conselhos que eles normalmente dão? Conselhos que não tem nada a ver com o que é a nossa realidade hoje. Eles vão dizer assim, olha, valorize tua família. Aí você olha assim e fala, por que ele está falando isso? Você vê muitos desses que acabaram a vida sozinhos, inclusive, que vão dizer assim, olha, o maior patrimônio que você tem é a tua família. Valorize os amigos. Não faça isso, não faça aquilo. Valorize as pessoas que estão do seu lado. Será por quê, irmãos? Porque tem muita gente que chega ao final da vida e vive uma vida que não vale a pena. Eu estou falando naturalmente, eu já falei para você do ponto espiritual. Naturalmente falando. Consegue compreender? Nós precisamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. E a vida que vale a pena ser vivida é a vida que você desfruta de cada momento. Amém, irmãos? A vida que vale a pena viver é a vida que você desfruta dela todos os dias. Os irmãos estão aí? Essa é a vida que vale a pena viver. Porque deixa eu dizer para você, irmãos, felicidade não está em você ter muito dinheiro. As pessoas mais infelizes que eu conheço são as pessoas mais ricas que eu conheço. A felicidade está em você ser sábio, ter sabedoria para aprender a contar os dias e desfrutar de todos eles. Amém, irmãos? Eu acordei pela manhã hoje, preparei, eu estudei aquilo que eu ia ministrar para os irmãos, li o texto, li os livros. Aí eu falei, que bom poder acordar de manhã para poder pregar para os irmãos. Aí tomei o banho. Você tomou banho hoje de manhã? Tomou, tem que tomar. Alguma hora do dia você tem que tomar o banho, irmãos. Mas olha para mim. Você já viu quanto é bom tomar banho? Entende? Água quente, irmão. Né? Você toma banho, gostoso. Aí eu fui lá, abri o guarda-roupa, peguei a roupa limpinha. Sabe? Nós precisamos desfrutar da vida, irmão. Tem gente que está passando pela vida, não está vivendo. Consegue compreender? O tempo é muito curto para você ficar desprezando dias, para você ficar perdendo tempo. Amém, irmãos? E correndo atrás de vento, e correndo atrás de coisas que de repente você não vai alcançar nunca, que nunca vão ser suas, que nunca você vai ter. Consegue compreender? Eu penso, irmãos, que nós precisamos de fato entender e ter um coração sábio para desfrutar do nosso dia a dia. Eu não vejo uma forma melhor de você viver a sua vida do que gastando a sua vida com pessoas. Ontem eu estava pensando nisso.
Deus nos deu um poder tremendo, que é o poder de transformar a vida de pessoas, irmãos. Sabe? E isso é impagável. É impagável. Quando você consegue, de alguma forma, transformar a vida de alguém para melhor. Em qualquer coisa, irmão. Não estou falando só de igreja, não. De qualquer coisa. Qualquer coisa. Você consegue transformar um pouquinho mais a vida da pessoa para melhor. Irmão, a felicidade que isso gera é uma coisa que não tem pagamento. Não existe pagamento para isso. Não existe nessa terra pagamento para isso. Não há vida melhor do que você viver a sua vida em função de outras pessoas. Amém, irmãos?